Sejam bem-vindos a mais este estudo, que este é como tema Pregação Poderosa. Sabem que hoje em dia existem muitas maneiras diferentes de pregar o Evangelho. Nas universidades onde se ensina teologia, existe uma disciplina que é homilética, onde se ensina técnicas de como apresentar a mensagem. Mas hoje vamos analisar os princípios inspirados sobre a pregação. O que é que Deus disse de como deve ser apresentada a sua mensagem? Quais são as instruções que Ele deu para o conteúdo da mensagem, para a maneira como se deve apresentar e para como deve ser um pregador? Nós não vamos ver técnicas para fazermos de nós excelentes pregadores em termos de retórica ou em técnicas de pregação, mas vamos ver apenas o que é que Deus inspirou, quais os conselhos que Deus inspirou para como deve um pregador se comportar. Em Testemunhos para a Igreja, no volume 5, diz o seguinte: a pregação do Evangelho é o instrumento escolhido por Deus para a salvação das pessoas. Nosso primeiro trabalho, porém, deve ser pôr o nosso próprio coração em harmonia com Deus e então estaremos preparados para trabalhar para os outros. Sempre que se ensina homilética, ou a maneira como devemos apresentar a mensagem, ou seja, até se formos ao dicionário, homilética quer dizer a ciência ou a arte de expor um sermão, de elaborar e expor um sermão, normalmente é-nos apresentar várias etapas diferentes para a preparação e exposição da mensagem. Eu queria destacar 3 dessas etapas. São, como podemos ver no PowerPoint, a etapa número 1, o conteúdo do sermão, ou seja, a mensagem em si. Etapa 2, como apresentar o sermão, a forma como o sermão deve ser apresentado. E etapa 3, o pregador, ou seja, como deve se comportar, como deve ser o mensageiro. E eu escolhi apenas estas 3 etapas porque são aquelas exatamente que vemos na inspiração, que devemos nos basear. Querem ver? Vamos ver. Diz-nos então o seguinte: Cristo é um modelo do ministro. As lições de Cristo devem ser cuidadosamente estudadas e os assuntos, o estilo e a forma do discurso devem ser imitados pelo divino padrão. Ou seja, nós temos que olhar para Cristo, que é o nosso modelo, é o pregador modelo de todas as pessoas que fazem uma pregação, que apresentam uma mensagem. E devemos ver nesse modelo o que é? Os assuntos, o estilo, a forma de falar. E isto é muito importante, que vão ser exatamente estes 3 aspectos que vamos ver na pena inspirada do Senhor. Primeiro, vamos começar então pelo conteúdo do sermão. Qual deve ser as mensagens apresentadas nos sermões? Vamos então ver. Evangelismo, na página 187, diz-nos o seguinte: são estes os nossos temas. Cristo crucificado pelos nossos pecados. Cristo ressuscitado dentre os mortos. Cristo, nosso intercessor perante Deus. E intimamente relacionada com estes assuntos, acha-se a obra do Espírito Santo, representante de Cristo, enviado com poder divino e com dons para os homens. Voltando a Cristo, sua pré-existência, sua vinda pela segunda vez, em glória e majestade, mas sua dignidade pessoal, sua santa lei exaltada, são os temas que têm sido abordados com simplicidade e poder. Vemos aqui vários temas que devemos o quê? Apresentar nos nossos sermões. Mas existem mais. Claro que nós vamos analisar todos os temas que existem, mas os temas que vamos analisar dão-nos uma visão geral de como deve ser o conteúdo das pregações. Continua. Seja a ciência da salvação o tema central de todo o sermão. O plano da salvação. O grande conflito deve ser o tema central de todo o sermão. De todo o hino, seja manifestado em toda a súplica. Não introduzais em vossas pregações coisa alguma que seja em suplemento a Cristo, a sabedoria e o poder de Deus. Mantendo perante o povo a palavra da vida, apresentando Jesus como a esperança do arrependido e a fortaleza de todo o crente. Não só o plano da salvação, mas também a esperança que nós temos nesse plano da salvação.
que nos dá esta esperança. E perante esta esperança, tudo o resto se deve mover na vida de um cristão. Que mais devemos pregar? Vamos ver. Deixemos que Daniel fale. Que fale o Apocalipse e digam a verdade. Mas seja qual for o aspecto do assunto apresentado, elevai a Jesus como o centro de toda a esperança. A raiz e a geração de David, a resplandecente estrela da manhã. Então vemos aqui estes dois livros, Daniel e Apocalipse, que são extremamente importantes e são destacados em toda a Bíblia, que são os livros que nos falam de profecias para o tempo do fim. E não é por acaso que Apocalipse começa exatamente na sua introdução, no capítulo 1, versículo 1, por se apresentar como sendo a revelação de Cristo. Apocalipse 1 diz que é o quê? É a revelação de Jesus Cristo. Por isso, quando nós estamos a falar deste livro, de Apocalipse, estamos a falar de Jesus Cristo. Mas dentro dos livros proféticos, qual é a parte mais importante e que devemos destacar neste tempo do fim? Vamos ler. A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas foi demarcada pela palavra da inspiração. Nenhuma estaca ou prego se deve remover. É tão essencial agora, como sempre foi, que sejam repetidas àqueles que estão em busca da verdade. Portanto, nós vemos aqui que no âmbito dos livros proféticos, no âmbito de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, a parte que mais nos devemos focar nos nossos sermões é a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Mais coisas importantes e que estão também enquadradas na mensagem angélica, vamos ler. A mensagem do terceiro anjo exige o quê? A apresentação do sábado do quarto mandamento. E esta verdade deve ser apresentada ao mundo. Mas o grande centro de atração, Jesus Cristo, não deve ser deixado fora da mensagem do terceiro anjo. Então nós vemos aqui que existe um aspecto importante na mensagem dos três anjos. E esse aspecto é o sábado. A verdade sobre o sábado, que tão importante irá ser no cumprimento final das profecias do tempo do fim. O sábado deve ser, então, exaltado nos nossos sermões, nos nossos estudos, nas nossas apresentações. Mas que outras doutrinas importantes nós devemos apresentar? Vamos ler. Isto, porém, eu sei, que nossas igrejas estão perecendo. Por que elas estão perecendo? Por falta de ensino sobre o assunto da justiça pela fé em Cristo e verdades semelhantes. Uma das doutrinas mais importantes a serem apresentadas hoje é a justificação pela fé. Existem muitas dúvidas, existem muitos enganos nesta doutrina. Uns dizem que a justificação é pelas obras, uns dizem que a justificação é apenas pela fé. Mas nós vimos na palavra do Senhor que esta justificação pela fé envolve muito mais coisas. E este é um assunto que devemos apresentar, porque é um dos assuntos mais importantes para o tempo do fim. E mais uma vez este assunto está envolvido em quê? Na mensagem do terceiro anjo. Vamos ler. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi-lhes, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. Vemos que as doutrinas são importantes serem apresentadas ao povo. Vemos que devem ser parte importante das nossas pregações, dos nossos sermões. E aqui vemos que é muito importante a justificação pela fé. Porque a justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E estas mensagens são as mensagens da verdade presente. Os temas que devemos abordar agora, neste período. Que mais aspectos importantes devemos então pregar? Vamos ler. O passar do tempo. Em 1844, foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu, e tendo clara relação com o povo de Deus na terra, e com as mensagens do primeiro, segundo e terceiros anjos, defraudando o estandarte em que havia a inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vamos continuar este texto já, mas só neste bocado nós vemos que a história da igreja, o que aconteceu no passado, o santuário, os mandamentos de Deus, tudo isto são temas que devemos abordar.
são temas fundamentais para o nosso tempo. Mas continuando a citação, diz assim, um dos marcos desta mensagem era o templo de Deus. Sim, o santuário. É, de facto, um tema muito importante para o nosso tempo. Visto no céu por seu povo que ama a verdade. E a arca que contém a lei de Deus, a luz do sábado do quarto mandamento, lançava os seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Não consigo lembrar-me de outra coisa que possa ser colocada na categoria dos marcos antigos. Todo esse rumor sobre a mudança do que não haveria de ser mudado é puramente imaginário. Tudo isto são temas de verdade presente. O santuário, a lei, o sábado, a não imortalidade da alma. Tudo isto são doutrinas que devemos expor nos nossos sermões, nas nossas pregações. Vamos então ver ainda um pouco mais, estamos a terminar esta parte do conteúdo e temos mais um texto que nos vai um pouco resumir o que é que nós tivemos a ler. Então diz-nos, em cada época há novo desenvolvimento da verdade. Uma mensagem de Deus para esta geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento, ou seja, um detalhe da antiga. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Quando o Cristo quis expor aos discípulos a verdade de sua ressurreição, como é que ele começou? Começou por Moisés e por todos os profetas e explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. A verdade presente é um desdobramento, é um aprofundar das verdades antigas. Então nós já analisamos resumidamente e por traços gerais o que deve ser o conteúdo dos nossos sermões. É óbvio que depois em detalhe isto dá muito mais assuntos que estão diretamente relacionados com estes pontos principais que tivemos a ver. Mas antes de avançarmos propriamente então para como deve ser apresentada a mensagem, temos aqui um quadro onde podemos ver o resumo do que tivemos a ler. Então qual deve ser o conteúdo do nosso sermão? Quais os temas principais? Nós vemos que o sacrifício e a expiação de Cristo. A esperança da salvação. A natureza de Cristo, a obra do Espírito Santo. A lei, e em destaque na lei o quê? O sábado. As profecias também é um tema muito importante e as 3 mensagens angélicas. Depois, em termos de doutrinas, nós vimos as principais são a justificação pela fé, o santuário e a não imortalidade da alma, e entre outras doutrinas, porque todas elas são importantes. E por fim, vemos também a história da Igreja. Olhar para trás para a história e aprender com as velhas verdades, entender o presente através das velhas verdades. Avançando então com este nosso estudo, vamos então agora para a forma. Como apresentar um sermão. Vamos ler. Obreiros Evangélicos diz-nos na página 152. A pregação da palavra deve de apelar para a inteligência e comunicar conhecimento. Ou seja, deve de haver o processo de raciocínio e o pregador deve comunicar conhecimento à sua audiência. Isto é muito interessante porque durante o sermão ele deve ser apresentado de uma forma que faça as pessoas pensar no que é que o pregador está a dizer. Faça as pessoas entenderem, raciocinarem e levarem algo de proveitoso daquele sermão. Mas, devemos usar, por exemplo, PowerPoint? É uma pergunta interessante. O que é que nos diz? Mediante o emprego de cartazes, símbolos e ilustrações de várias espécies, o ministro pode fazer a verdade destacar-se clara e distintamente. Isto é um auxílio e está em harmonia com a palavra de Deus. E continua ainda relacionado com este tema e diz: dedicaste muito estudo ao assunto e como tornaste interessante a verdade e os quadros que fizestes estão em perfeita conformidade com o trabalho que precisa ser feito. Esses quadros são, para as pessoas, lições objetivas. Puseste vigor de pensamento na obra de produzir estas notáveis ilustrações. Então nós vemos realmente que podemos usar auxílio para a transmissão da palavra. Usando quadros, usando ilustrações, usando realmente estas ajudas para transmitir a mensagem e tornar a palavra de Deus mais clara
perante as pessoas. Por isso, usar o PowerPoint, sim, Deus diz que devemos fazer PowerPoint e coisas semelhantes e desta forma apresentar melhor a palavra do Senhor. Mas, ainda referente a este tema, diz que e elas exercem efeito notável ao serem apresentadas ao público em reivindicação da verdade. Usa-as o Senhor para impressionar as mentes. Foi instruída clara e nitidamente quanto a deverem usar-se quadros na apresentação da verdade. E essas ilustrações devem tornar-se ainda mais impressivas por meio das palavras que mostram a importância da obediência. Nós vemos realmente, então, que podemos usar auxílio na apresentação da mensagem, na pregação do Evangelho. Mas, como é que deve ser, então, este Evangelho pregado? Será que, para todos os públicos-alvo, devemos usar a mesma maneira de ser, a mesma apresentação, o mesmo conteúdo? Vamos ler. Suas mensagens, referindo-se a Cristo, suas mensagens de misericórdia variavam a fim de ajustar-se ao seu auditório. Sabia dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado, pois nos lábios lhes era derramado graça, a fim de que transmitisse aos homens, pela mais atrativa maneira, os tesouros da verdade. Possuía tato para se aproximar do espírito mais cheio de preconceito, surpreendendo-o com ilustrações que lhe prendiam a atenção. Vemos então que um sermão, uma pregação, não deve ser algo estático e apresentado daquela forma e serve para toda a gente. Vemos que não. Cristo é o nosso modelo. E ele adaptava a mensagem, adaptava as suas palavras conforme a sua audiência. E assim também nós devemos fazê-lo. Muitas vezes nos queixamos que um sermão é algo teórico e que às vezes parece um pouco distante do crente, de quem está a ouvir. E a função do pregador, reparem bem, é não apenas apresentar a teoria, mas também demonstrar a prática. Vamos ver. São essenciais os sermões teóricos. Por isso a teoria é o que é essencial. Para que todos conheçam a forma de doutrina. E vejam a cadeia da verdade, elo por elo, unidos em um todo perfeito. Depois de a teoria da verdade haver sido apresentada, vem a parte laboriosa da obra. O povo não deve ser deixado sem instrução, no que respeita às verdades práticas relacionadas com a sua vida diária. Devem ver e sentir que são pecadores e precisam converter-se a Deus. Portanto, não basta apresentarmos a teoria, não basta demonstrarmos a doutrina, temos que demonstrar como é que nós, na prática, estamos relacionados com esta doutrina. E temos que compreender o que aquela doutrina nos influencia no nosso dia a dia e o que temos de mudar na nossa vida para estarmos de acordo com a palavra de Deus. Por isso não é só a teoria, mas também uma demonstração prática de como devemos colocar esta teoria na nossa vida, no nosso dia a dia, na prática dos nossos dias. Isto é outro aspecto também muito importante na apresentação do Evangelho. Também temos outra instrução muito, muito interessante. É que quando se apresenta uma pregação, não se deve focar em todos os detalhes sobre aquele assunto. Isto pode parecer um bocado estranho, mas vamos ler e depois vamos tentar perceber o que é que isto quer dizer. Não é o melhor procedimento ser explícito demais e dizer tudo o que pode ser dito sobre um ponto, quando uns poucos argumentos abrangeriam o assunto e seriam suficientes para todos os propósitos práticos, a fim de convencer ou silenciar os oponentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer quando pregamos sobre uma doutrina, sobre um ponto, sobre um assunto, seja qual for. Basta apresentarmos o suficiente para esse assunto ser percebido. Não precisamos de ir apresentar todos os detalhes ínfimos sobre este tema, que não irão contribuir para que as pessoas consigam realmente compreender verdadeiramente o tema. Devemos apresentar o tema, sim, de uma maneira clara, objetiva e a mostrar todos os aspectos essenciais sobre este assunto. E é por isso, e talvez seja por isso,
que então não devemos ter sermões que se possam estender sobre um período muito grande. Porque se formos ver todos os pontos, claro que isso irá acontecer. Mas mais um conselho, vamos ler. Serviço Cristão diz-nos assim: nossas reuniões devem oferecer o maior interesse possível. Deve imperar ali a própria atmosfera do céu. As orações e discursos não devem ser prolixos e enfadonhos, apenas para encher tempo. Todos devem espontaneamente e com pontualidade contribuir com sua parte e, esgotada a hora, a reunião deve ser pontualmente encerrada. Desse modo será conservado vivo o interesse. Nisso está o culto agradável a Deus. Por isso vemos outro aspecto importante, que é a pontualidade. As coisas serem feitas no seu tempo definido. E, de facto, muitas vezes um pregador luta exatamente com isto. Mas devemos ter a noção que é importante respeitar a pontualidade e os tempos definidos para a pregação. Como deve ser a linguagem de um pregador? Sabem, muitas vezes olhamos para um pregador, vemos a maneira como ele está a pregar, ouvimos a sua linguagem e, por vezes, vemos pregadores que pregam de uma maneira simples, outros usam palavras mais difíceis, mais complicadas e que não estão ao alcance de toda a gente. Como é que deve ser? Vamos ler. Não é de discursos floreados que se necessita, nem de uma torrente de palavras destituídas de significação. Nossos ministros devem falar de uma maneira que ajudem o povo a aprender a verdade vital. Meus irmãos, não vos alceis a alturas em que o povo comum não vos possa seguir e que, pudessem eles acompanhar-vos, não seriam beneficiados nem receberiam bênçãos. Ensinai as simples lições dadas por Cristo. Então vemos aqui que não é um discurso floreado, ou seja, não são palavras complicadas que devemos usar, mas sim apresentar a verdade de uma maneira simples de que todas as pessoas consigam acompanhar o raciocínio. Isto é de facto muito importante também. Vemos também que no ensino de Cristo não existe raciocínio longo, rebuscado e complicado. E ele fere a tecla justa, ou seja, vai direto ao ponto. Quando se apresenta a verdade, deve ser apresentada não só numa linguagem simples, mas também de uma maneira simples. De uma maneira em que as pessoas possam seguir o raciocínio facilmente e chegar a uma conclusão. Por isso, não se deve usar raciocínios longos ou rebuscados, mas sim ir direto ao ponto essencial daquele assunto. Muitos também gostam de falar sobre muitas coisas. Devemos de fazer. Muitas vezes um pregador não tem muitas oportunidades de expor os assuntos, então quer falar o máximo possível. Vamos ver o que é que Deus inspirou em relação a este assunto. Diz assim: em seus discursos, Cristo não nos apresentou muitas coisas de uma vez, para não nos confundir a mente. Fez com que cada ponto se tornasse claro e distinto. Não menosprezava as repetições de antigas e familiares verdades proféticas, se elas servissem o seu propósito de inculcar as ideias. Então nós tivemos a ver aqui vários aspectos importantes da forma como deve ser apresentada a mensagem. Vamos já analisar de seguida o pregador, como é que ele deve expor a mensagem, mais especificamente na sua interação com o público, e como ele deve realmente se preparar e mostrar esta mensagem. Mas é interessante que todos estes conselhos são conselhos práticos de como a mensagem deve ser apresentada. Vamos ver o resumo, então, do que tivemos a analisar. Como apresentar um sermão. Então nós vimos que devemos o quê? De comunicar conhecimento pelo raciocínio. Devemos usar ferramentas para a apresentação da mensagem. Devemos ajustar a mensagem à audiência. Deveremos também completar a teoria com exemplos de aplicação prática. Isto é muito importante. E não ir a detalhes desnecessários, que não contribuem para realmente perceber a mensagem. Devemos despertar o interesse e ser pontual. Ou seja, a pontualidade também é muito importante na pregação. Usar uma linguagem simples, não usar raciocínios complicados e ser diretos ao ponto. E não apresentar vários assuntos em simultâneo. Temos aqui dicas práticas de como deve ser então um sermão apresentado. Vamos então agora para a última parte, o pregador.
o mensageiro. Vamos ver aqui conselhos práticos, então, como o mensageiro deve se comportar. A ocupação do ministro é proferir as palavras da verdade às pessoas. A verdade solene e sagrada. Alguns formam o hábito de contar em seus discursos anedotas, que têm a tendência de divertir e tirar da mente dos ouvintes o cunho sagrado da palavra que manuseiam. Tais pessoas deveriam considerar que não estão dando ao povo a palavra do Senhor. Demasiadas são as ilustrações que não exercem influência correta. Elas apocam a sagrada dignidade que sempre deve ser mantida na apresentação da palavra de Deus ao público. Então nós vemos aqui que anedotas, histórias divertidas, não devem ser usadas nas pregações. Mas vamos ver com mais detalhe este assunto. Vamos ver mais 2 ou 3 citações que nos explicam melhor porquê que não devem ser usadas anedotas num sermão. Vamos ler. O objetivo de vossos esforços ministeriais não é o quê? Não é divertir. Ou seja, a pregação, a apresentação de mensagem não é para divertir a audiência. Não é tão somente apresentar informação, nem meramente convencer o intelecto. A pregação da palavra deve apelar para o intelecto e comunicar conhecimento. Mas abrange muito mais do que isso. O coração do ministro deve alcançar o coração dos ouvintes. Alguns adotam um estilo de pregação que não exerce a devida influência. Por isso não é só a mensagem, não só o pregador, mas também o estilo da pregação é importante. Ao misturar a apresentação de histórias fabulosas com seus discursos, está o ministro usando fogo estranho. Portanto, histórias fabulosas, histórias divertidas, anedotas, não têm parte na pregação do Evangelho. A função do pregador não é divertir nem entreter as pessoas. Não é apresentar de uma forma jovem ou simpática, não, é pregar o Evangelho de Deus. E este tipo de comportamentos é fogo estranho para o Senhor. Porquê? E vamos ler. Tampouco é alvo da pregação divertir. Alguns ministros têm adotado um estilo de pregação que não exerce a melhor influência. Tem-se tornado hábito seu entremear anedotas em seus discursos. A impressão assim exercida sobre os ouvintes não é um cheiro de vida para vida. Não devem os ministros introduzir histórias divertidas em sua pregação. Se for homem frívolo e gracejador, não está preparado para realizar o dever sobre ele colocado pelo Senhor. As palavras levianas que lhe saem dos lábios, as frívolas anedotas, as palavras pronunciadas para provocar o riso, são todas condenadas pela palavra de Deus e estão inteiramente fora de lugar no púlpito sagrado. Qual é o alvo do ministério? É misturar o cômico com o religioso? O teatro é que é o lugar para tais exibições. A palavra do ministro, para ser eficaz, tem de atingir o coração dos ouvintes. Não deve introduzir histórias divertidas na pregação. Vemos que existe uma ênfase repetida e repetida sobre não usar o divertimento, o entretenimento, as anedotas, as histórias divertidas no meio da pregação. Isto é fogo estranho para o Senhor e deve ser excluído do púlpito. E se Deus o diz, é para nós realmente entendermos que assim diz o Senhor. Mas então, se não forem histórias divertidas, se forem apenas outro tipo de histórias, até se calhar histórias comoventes, será que devemos apresentar esse tipo de histórias? Vamos ler. Guardai as vossas histórias para vós mesmos. As pessoas não têm por elas fome espiritual, mas querem o pão da vida. A palavra viva que permanece para sempre, que tem a palha com o trigo. Sabem, é muito claro que nós não devemos usar histórias na apresentação dos nossos sermões. A Bíblia, no entanto, tem uma exceção. Sabem qual é a história que nós devemos e podemos utilizar nas nossas pregações, nos nossos estudos? É o nosso testemunho
pessoal. Esse sim, nós podemos e devemos apresentar. Paulo disse que o nosso melhor testemunho é o testemunho pessoal. E esse sim pode tocar o coração das pessoas. Mas todas as outras histórias da nossa vida ou da vida de outras pessoas não fazem parte e não devem fazer parte dos nossos sermões, das nossas pregações. Mas se ao bocado nós vimos que era bom usarmos quadros, cartazes, ilustrações, e então em representações? Será que representações são bem-vindas a uma pregação? Vamos ver. A obra nas grandes cidades deve ser feita segundo a ordem de Cristo, não segundo os métodos teatrais. Não é uma realização teatral que glorifica a Deus, mas a apresentação da verdade no amor de Cristo. Então vemos realmente que as representações teatrais não têm o seu lugar na apresentação da verdade. E isto é outro aspecto muito importante, então, e um conselho prático para a apresentação de um sermão. Também muitos pregadores gostam e levam o seu entusiasmo a tal forma, ou levam as suas mensagens de tal forma a serem sensacionalistas, a usarem, de facto, gestos e expressões bastante fortes. Será que o devemos fazer nas nossas pregações? Vamos ver os conselhos do Senhor. Diz, então, o seguinte: o Senhor requer de vós que façais melhoras concretas em vossa maneira de apresentar a verdade. Portanto, Cristo quer que nós melhoremos a maneira de nós pregarmos. Não deveis ser sensacionalistas. Pregai a palavra como Cristo, o Filho de Deus, pregava a palavra. Gesticulações violentas diminuem grandemente as impressões que a verdade faria sobre os corações humanos e roubam a força das manifestações do Espírito de Deus. Vemos aqui então mais conselhos práticos de como deve ser apresentada a mensagem. E é muito interessante, porque se nós somos sensacionalistas, se nós gesticulamos violentamente, se temos este tipo de maneira de apresentar a verdade, nós estamos a chamar a atenção para nós ou para a mensagem? Estamos a chamar a atenção para nós. E por isso a mensagem deve ser apresentada da maneira como Cristo apresentava. E já vamos ver mais em detalhe como deve ser. Mais um conselho. Mensagens Escolhidas diz-nos o seguinte: muitos andam interrogativos e perturbados. Isto é porque não têm fé em Deus. Para alguns, os serviços religiosos não significam mais do que um tempo agradável. Quando seus sentimentos são despertados, pensam que estão grandemente abençoados. Alguns não acham que são abençoados, a menos que sejam agitados e excitados. A intoxicação do excitamento é o objetivo que buscam. E se o não obtêm, julgam tudo estar errado com eles ou que algum outro o está. Então nós vemos que muitas pessoas querem o quê? Que os seus sentimentos sejam despertados, sejam excitados, e quando isso acontece, acham que estão a ser grandemente abençoados num sermão, numa pregação, numa apresentação da palavra de Deus. Mas será que isto é assim? Será que um pregador deve apelar às emoções ou ao excitamento da sua audiência? Vamos ver também o conselho divino para isto mesmo. Testemunhos para Ministros diz-nos o seguinte: há homens que ficam nos púlpitos como pastores, professando alimentar o rebanho, enquanto as ovelhas estão morrendo por falta do pão da vida. Há longos e arrastados discursos, grandemente compostos de narrativas, de anedotas, mas o coração dos ouvintes não é tocado. Pode ser que os sentimentos de alguns sejam tocados. Podem derramar algumas lágrimas, mas seu coração não foi quebrantado. Vi que o cristão não deve dar valor demasiado ao entusiasmo dos seus sentimentos, nem depender muito disso. Esses sentimentos nem sempre são guias seguros. Todo cristão deve cuidar de servir a Deus movido por princípios, não ser regido por sentimentos. Assim sendo, exercitar-se-á a fé e se desenvolverá. Então nós vemos que se calhar não é boa ideia, nas nossas pregações, nós apelamos às emoções, até se calhar pomos as pessoas muito contentes, a rir, ou então pomos as pessoas a chorar. Será que é isto que Deus quer? Será que é este tipo de excitamento?
de alegria ao ponto de se rirem, ou então até ao ponto de estarem tão comovidas que estão a chorar? Sabem, Deus quer que um pregador vá atrás do raciocínio, não da emoção. Vamos ler. O que queremos criar não é excitação, mas uma reflexão profunda e fervorosa, a fim de que as pessoas que escutam façam uma obra sólida, verdadeira, correta, genuína e que seja tão duradoura quanto a eternidade. Não temos ânsia de excitação, de sensacionalismo. Quanto menos disso tivermos, tanto melhor. O raciocínio tranquilo e fervoroso, com base nas Escrituras, é precioso e frutífero. Nisto consiste o segredo do êxito. Só quando temos uma pregação em que o raciocínio é tranquilo e fervoroso e baseado nas Escrituras, é que podemos alcançar o êxito de tocar os corações da audiência. Nisto constitui o segredo do êxito. Na pregação de um Salvador vivo, pessoal, de uma maneira tão simples e ardorosa, que, pela fé, as pessoas se apossem do poder da palavra da vida. Não acalentem os nossos ministros. É a ideia que devam apresentar alguma coisa nova e estranha, nem que as expressões vulgares e comuns lhes darão influência. Têm os ministros de ser porta-vozes de Deus e devem eliminar dos seus discursos toda a expressão vulgar ou comum. Sejam eles cuidadosos de que, ao buscarem em seus discursos produzir riso, não desonrem a Deus. Então nós vemos aqui um outro aspecto fundamental nestas últimas citações. Outro aspecto fundamental da maneira como um pregador deve interagir com a audiência. Já vimos que não deve ser através de anedotas, através de divertir o público, de os excitar pelo riso, mas que também não deve ser pela emoção, ao ponto de pôr as pessoas a chorar, comovidas com a pregação. Mas deve ser um apelo tranquilo ao seu raciocínio. O objetivo de uma pregação é pôr as pessoas a pensar, é pôr as pessoas a raciocinar, a usar a inteligência que Deus nos deu, não em excitar as emoções. E por isso um pregador também não deve usar expressões vulgares e comuns que possam resultar em excitação. Uma vez, e para muita tristeza minha, eu ouvi um ministro, numa pregação, a contar uma anedota de cariz sexual e a pôr as pessoas a rirem-se com isso numa pregação. Isto é exatamente aquilo que Deus não quer que se faça numa pregação. Para Deus, isto é fogo estranho. E estamos a tentar apresentar a mensagem de Deus, mas da maneira errada. E nós já vimos que não é só a mensagem que é importante. A maneira como a mensagem é apresentada também é fundamental. E um pregador tem que saber quais são os conselhos divinos para a apresentação da mensagem. Antes de terminar, nós ainda vamos ver alguns aspectos muito importantes de como um pregador deve de se comportar no púlpito. Vamos continuar. Então nós vemos no Evangelismo, página 55, diz-nos o seguinte: Jesus exprimia a verdade de maneira como? A excitar as emoções. A pôr as pessoas a rirem, a pôr as pessoas a chorarem, era isso? De uma maneira simples, direta, dando força vital e ênfase a tudo quando dizia. Houvesse ele levantado a voz num tom fora do natural, como costumam fazer muitos oradores atualmente, a emoção e a melodia da voz humana se teriam perdido. E muita da força da verdade seria destruída. Cristo apresentava assim a mensagem. Cristo apresentava assim em suas pregações, em seus discursos. Hoje, muitas vezes, isto não é uma realidade. E temos muitos pregadores que acham que por falar alto as pessoas vão ouvir melhor. Será que isto é o modelo de Cristo? Vamos ver. Alguns destroem a impressão solene que possam haver causado no povo por elevarem a voz demasiado alto, proclamando a verdade com brados e gritos. Quando assim apresentada, a verdade perde muito de sua doçura, força e solenidade. Se, porém, a voz tem
a devida entoação, se é possuída de solenidade e modulada de maneira a ser comovente, produzirá muito melhor impressão. Tal era o tom em que Cristo ensinava os discípulos. Impressionava-los com solenidade, falava de maneira a comover o coração. Mas que resultado produz esse gritar? Isso não dá ao povo nenhuma ideia mais exaltada da verdade. Nem os impressiona mais profundamente. Causa apenas uma sensação desagradável aos ouvintes e fatiga os órgãos vocais do orador. O tom da voz tem muita influência em afetar o coração dos que ouvem. Então nós vemos aqui outro aspecto importante da pregação. É que até o tom da voz é fundamental na maneira como se apresenta a mensagem. E não é por falar alto que o coração das pessoas vai ser tocado, vai ser comovido pelo Espírito Santo. Pelo contrário, isso pode ser uma barreira que pode influenciar esse mesmo despertar do coração. Por isso, um pregador deve falar calmo, no seu tom natural, mas com entoação. E isso deve ser a maneira como a verdade deve ser apresentada. E é desta maneira que ela pode chegar ao coração dos ouvintes. Muitos pregadores acham que realmente, falando alto, até gritando, vão despertar as pessoas, mas o conselho divino não é este. E devemos atender ao conselho divino nas nossas pregações e em tudo que fazemos na nossa vida. Mais conselhos. Evangelismo 648 diz-nos o seguinte: certas mentes são mais como velhos bazares de curiosidades do que qualquer outra coisa. Muitos retalhos e fragmentos da verdade foram recolhidos e armazenados ali. Não sabem, porém, como apresentá-los de maneira clara e harmónica. É a relação que essas ideias têm umas com as outras que lhes dá valor. Toda a ideia e declaração deve estar intimamente unida como elos de uma cadeia. Quando um ministro lança uma grande quantidade de assuntos perante o povo, a fim de que eles assimilam e ponham em ordem, seu trabalho é perdido, pois serão poucos os que farão isto. Então nós vemos aqui outro aspecto importante, que é, basicamente, um que já vimos, que é de não apresentar muitos assuntos, e outro que é que o assunto apresentado tem que ter um fio condutor. Todas as declarações têm que estar encadeadas para, no fim, podermos perceber todo o assunto. É também um aspecto muito importante como um pregador deve apresentar a mensagem. E não ser retalhos, mas ser, de facto, um fio condutor único que une todas as declarações e que, no fim, vão fazer sentido na mente daqueles que estão a ouvir. Vamos agora ver um aspecto muito importante. E vamos começar a entrar numa vertente, se calhar é a mais importante de tudo que vimos até agora. E que todas as outras começam a depender destes últimos conselhos que vamos ver. Mas vamos ler no Testemunhos para a Igreja, diz o seguinte: tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem o que creem. Não compreendem as provas de sua fé. Não apreciam devidamente a obra para este tempo. Homens que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Muitos pregadores hoje, segundo o que está escrito, apresentam a mensagem, até apresentam a verdade, mas assuntos que eles não dominam verdadeiramente, que eles não percebem verdadeiramente. E isto tem um motivo, isto tem uma razão. Nós vamos agora ver qual é o motivo, qual é a razão. E este, se calhar, é um aspecto fundamental para realmente um pregador apresentar a mensagem da maneira como Deus quer que ele apresente. E baseia-se em duas coisas diferentes. Vamos ler já a primeira. Diz assim: alguns ministros têm uma lista de sermões que usam ano após ano, com pouca variação. Essas pessoas pararam de melhorar, deixaram de ser estudantes. O verdadeiro ministro de Cristo deve fazer progresso contínuo. Os pastores devem dedicar tempo à leitura, ao estudo, a meditar e orar. Devem enriquecer o espírito com conhecimentos úteis, aprendendo de cor porções da Escritura, traçando o cumprimento das profecias
e aprendendo as lições que Cristo deu a seus discípulos. Levem um livro consigo para ler enquanto viagem de trem, de comboio, ou esperam na estação na estrada de ferro. Empreguem todo o momento vago em fazer alguma coisa. Nós vemos que um aspecto importante para a pregação do Evangelho é o estudo. Um pregador deve estudar continuamente a palavra de Deus. E agora de seguida até vamos então ver porque é que alguns apresentam uma mensagem que realmente não entendem verdadeiramente. E vamos ver um aspecto fundamental na pregação do Evangelho. Diz-nos então o seguinte: ele tem de pregar a palavra, não as opiniões e tradições dos homens, não fábulas aprazíveis ou histórias sensacionais, como já vimos, para mover a imaginação e excitar as emoções. Não deve exaltar-se, também já vimos que não se deve exaltar, não deve falar alto, mas, como na presença de Deus, colocar-se perante o mundo a aparecer, pregar a palavra, não deve haver nenhuma leviandade, nem frivolidade, nenhuma interpretação fantasiosa. O ministro deve falar com sinceridade e profunda seriedade, como uma voz vinda de Deus a expor as Sagradas Escrituras. Temos os temas que muitos de nossos ministros apresentam ao povo. Não estão nem sequer metade conectados. Nem seus argumentos são tão claros e fortes como deviam. Professam ser mestres da palavra, mas tristemente eles mesmos descuidam esquadrinhar as Escrituras. Estão satisfeitos em usar argumentos preparados em folhetos e livros, e que outros encontraram trabalhando diligentemente, mas não estão dispostos a esforçar sua mente para estudá-los por si mesmos. Para poder ter uma prova completa do seu ministério, os que abrem a palavra de Deus a outros devem esquadrinhar as Escrituras diligentemente. Não se deve conformar com usar pensamentos de outros homens, mas devem cavar em busca da verdade, como quem busca um tesouro escondido. Enquanto é perfeitamente correto compilar ideias de outras mentes, não devem se sentir satisfeitos em tomá-las e repeti-las como papagaios. Antes de continuar a ler, que este texto continua, queria parar um pouco por aqui, porque o que o texto está a dizer é muito simples. Um dos problemas hoje, como vimos no texto, na pregação do Evangelho, é que muitos pregadores não estudam diligentemente a palavra do Senhor. E muitos dos assuntos que eles apresentam são assuntos que eles foram buscar a livros, a folhetos, ou até a sermões preparados por outras pessoas. Mas a instrução divina é muito clara. Não devemos pregar sermões preparados por outras pessoas. Não devemos simplesmente repetir aquilo que encontramos em livros, em folhetos, mas devemos estudar por nós próprios estes assuntos. É claro quando diz que podemos perfeitamente usar as ideias de sermões de outras pessoas, usar as ideias que vimos em livros e em folhetos, mas não repeti-los como papagaios. Mas sim estudar por nós próprios e apresentar o nosso estudo sobre aquele assunto. Isto é muito importante, porque isto faz a diferença de uma pregação que Deus aceita e uma pregação que Deus não aceita. Porque mesmo que seja a mesma mensagem que eu estudei e alguém que não estudou vai apresentar a mesma mensagem, essa mesma mensagem não tem o mesmo poder de transformar o coração das pessoas que estão a ouvir essa mensagem. Por isso, não é só a mensagem que é importante. Não é só a maneira como se prega a mensagem, mas também o próprio pregador. A maneira como ele se preparou para essa mensagem vai fazer diferença no transmitir do Evangelho aos outros. E por isso é que o texto continua e diz-nos: façam destas, ou seja, mesmo que se baseiem noutros sermões, noutros livros, façam dessas as suas próprias ideias. Irmãos, formem os argumentos vocês mesmos, de seus próprios estudos e investigações. Não peçam emprestadas as composições do cérebro
e da caneta de outros homens para recitá-las como uma lição. Mas façam o máximo uso dos talentos e do poder do cérebro que Deus vos deu. Isto é um aspecto muito importante. Mesmo que eu ouça um sermão, que eu tenha a certeza que é inspirado pelo Senhor e quero apresentar, e eu até posso ir buscar a ideia ao sermão, mas tenho eu próprio que organizar o meu próprio sermão do mesmo assunto. Não posso simplesmente pedir o PowerPoint ou o estudo e apresentá-lo. Isso não é de acordo com o assim diz o Senhor. Mas não é só, e reparem, isto é muito importante. Quando se prepara uma pregação, não é só fazer a pregação, estruturar e apresentar. Até a maneira como é organizada a pregação tem um aspecto fundamental para que o Espírito Santo possa atuar no momento em que a pregação está a ser apresentada e possa fazer diferença no coração dos ouvintes. E este é o detalhe fundamental para um pregador estar a pregar o Evangelho do Senhor. Vamos ler. Alguns pastores organizam todas as minúcias com tanta exatidão no preparo de seus discursos, que não deixem margem alguma ao Senhor para lhes dirigir a mente. Cada ponto é fixado, estereotipado, por assim dizer, e eles parecem incapazes de se afastar do plano estabelecido. Isso é um erro grave. É um erro grave. E, se seguido, fará com que os pastores fiquem estreitos de espírito. Quando um ministro sente que não pode variar a maneira habitual de um discurso, o efeito é pouco mais do que de um sermão lindo. Discursos sem vida, formais, pouco encerram do poder vitalizante do Espírito Santo. E o hábito de pregar assim há de, com efeito, destruir a utilidade de um ministro, bem como a sua capacidade. Deus quer que seus obreiros nele confiem inteiramente. Não é apenas usar sermões preparados por outros. Mesmo nos sermões que o pregador ele próprio prepare, não pode simplesmente escrever tudo o que vai dizer e ler, ou então apenas fixar naquilo que preparou. Não é assim que Deus quer que um pregador apresente a mensagem. Porque se fizer assim, não deixem espaço à influência do Espírito Santo durante a pregação. É claro que um pregador tem que organizar um sermão, um assunto. Tem que ter pontos que quer tocar. Mas as palavras que ele vai usar não devem estar todas pré-estabelecidas. Porque só assim, durante a pregação, Deus pode exercer a sua influência pelo Espírito Santo no pregador e nas pessoas que estão a ouvir a pregação. E este é um aspecto muito importante no preparo da sua mensagem. Porque repara que o texto termina de uma forma muito, muito interessante. Porque um pregador que faz isso não confia em Deus. Porque o texto termina, e eu volto ao mesmo texto que estávamos a ler, o texto termina como? Deus quer que seus obreiros nele confiem inteiramente. E é por isso que não podem preparar todas as palavras que vão dizer. Porque devem confiar que o Senhor lhes vai colocar na sua mente, na sua boca, palavras que precisam ser preferidas naquele preciso momento. É certo que nós precisamos da inspiração do Espírito Santo a preparar o sermão, a preparar a mensagem, mas também precisamos na apresentação da mensagem. E por isso, outro aspecto importante é não preparar exatamente todas as palavras que se vai dizer. E muito menos ler um sermão. Isso é completamente contra o assim diz o Senhor. Estamos quase a terminar. Ainda temos alguns aspectos e vamos talvez resumir um pouco o que estivemos a ler. Mas existe um último aspecto que é fundamental para um pregador. E este aspecto, sim, é o aspecto mais importante de todos. Se houve alguma coisa até aqui que se calhar não percebeu muito bem ou que
de facto, talvez ainda tenha que ver melhor e compreender melhor. E este aspecto é aquele que devemos realmente não ter dúvidas nenhumas. Nenhum pregador deve-se ousar a subir ao púlpito se isto não for uma realidade na sua vida. E isto é muito sério e muito importante. Vamos ler. Ninguém pode dizer o que se perde por tentar pregar sem unção do Espírito Santo. Já vimos algumas maneiras como podemos o fazer, ou seja, excluir o Espírito Santo da pregação. Há, em todas as congregações, pessoas que se acham hesitantes, quase decididas, a se pôr inteiramente do lado de Deus. Estão-se tomando decisões. Demasiadas vezes, porém, o ministro não possui o espírito e poder da mensagem. E não se faz nenhum apelo direto aos que estão oscilando na balança. E porquê que isto acontece? Vamos ver um exemplo. A pregação do irmão B, não interessa o nome do irmão, não tem sido marcada pela sanção do Espírito de Deus. E ele pode falar fluentemente e esclarecer um ponto, mas tem faltado espiritualidade em sua pregação. Seus apelos não têm tocado o coração como nova ternura. Tem havido uma sucessão de palavras, mas o coração dos seus ouvintes não tem sido vivificado e enternecido com a percepção do amor de um Salvador. Porquê é que eu digo que este é o aspecto mais importante? Ela estava a falar de uma pessoa específica que tinha o dom da palavra. Conseguia falar fluentemente. Conseguia pegar na Bíblia e explicar ponto por ponto perfeitamente. Mas faltava uma coisa muito importante. Faltava espiritualidade à sua pregação. Mas o que é que isto quer dizer? Então, ele tinha presença, sabia falar, sabia mostrar a mensagem, sabia explicar os pontos importantes daquele assunto. Como é que lhe faltava espiritualidade à sua pregação? Sabem, nós podemos ser talentosos comunicadores. Podemos ter uma presença no púlpito extraordinária. Podemos saber falar perfeitamente, eloquentemente, e as pessoas olharem para nós e dizerem que excelente pregador. Mas há um aspecto muito, muito importante. É a espiritualidade. E este é o aspecto mais importante da pregação. O que é que vocês acham que Deus prefere? Prefere uma pessoa com uma pose extraordinária, com beleza, com eloquência, com boas palavras, consegue explicar perfeitamente uma mensagem, mas que lhe falta espiritualidade? Ou acham que Deus prefere uma pessoa simples, que nem se calhar nem sabe falar muito bem, mas que é uma pessoa verdadeiramente convertida ao Senhor e com verdadeira espiritualidade? Qual de vocês acham que é o que Deus prefere? Vamos ler. O poder é de Deus. Desenvoltura, eloquência, grandes talentos não converterão uma só pessoa. Os esforços do púlpito podem despertar as mentes, os claros argumentos podem ser convincentes, mas Deus dá o crescimento. Agora reparem aquilo que Deus quer. Homens piedosos, fiéis e santos, que fazem o quê? Que vivem cada dia aquilo que pregam. E esses sim exercerão uma influência salvadora. Nunca um pregador deve subir a um púlpito para apresentar a mensagem do Senhor e apresentar uma mensagem que não é uma realidade na sua vida. Apresentar uma mensagem que eles não vivam pessoalmente. Eu não posso falar da mensagem da saúde se ela não é uma realidade na minha vida. Eu não posso falar de uma doutrina se ela não é uma realidade na minha vida. E isto é uma grande responsabilidade para aqueles que apresentam a mensagem de Deus. O que Deus quer é homens piedosos, fiéis e santos, que vivem aquilo que pregam. E aí sim,
com apresentada a mensagem no Espírito do Senhor, o coração das pessoas irá ser transformado. Vamos continuar o texto e diz-nos o seguinte: não basta pregar a verdade. É preciso traduzi-la em obras. Cristo tem de habitar em nós e nós nele, a fim de podermos fazer a obra de Deus. Cada qual precisa de uma experiência individual e deve fazer esforços pessoais para conquistar almas. Deus requer que cada um dedique às obras todas as suas energias e que, pelo esforço constante, se eduque para fazê-la de modo aceitável. Espera que cada qual introduza no coração a graça de Cristo, a fim de ser para o mundo uma luz que brilhe e alumie. Nem todos os que pregam a verdade a outros estão santificados por ela. Alguns não têm senão uma pálida ideia do sagrado caráter da obra. Falham em confiar no Senhor e em ter todas as suas obras feitas nele. No íntimo, não estão convertidos. Não têm experimentado em sua vida diária o ministério da piedade. Tratam com verdades imortais, importantes como a eternidade, mas não as têm inserido em sua mente. Cuidadosa e diligentemente, tornando-as uma parte de si mesmos, de forma a influenciá-los em tudo o que fizerem. Não estão tão apegados aos princípios que essas verdades incutem. Por isso, lhes é impossível separar delas alguma parte da verdade para si. Unicamente a santificação do coração e da vida é aceitável a Deus. Disse o anjo, apontando para os pastores injustos: limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Deus requer integridade do coração. Quer que a verdade esteja no íntimo. E este é, de facto, o aspecto mais importante da pregação. Nós podemos ter uma mensagem perfeita, escolhida exatamente dentro da verdade da palavra de Deus. Podemos estar a apresentá-la de uma forma extraordinária. Mas se o pregador não tiver convertido ao Senhor, tudo se desmorona. Tudo é em vão. Deus quer, Deus exige utensílios purificados para fazer a sua obra. Só ministros, só pregadores convertidos no seu coração vão apresentar a mensagem de acordo com aquilo que Deus deseja e quer. Vamos então resumir, vamos olhar para o quadro. Vamos resumir o que tivemos a ver antes de terminarmos com uma citação que resume a maior parte das coisas que nós vimos. Então nós vimos que um pregador não deve usar histórias pessoais, divertidas ou, muito menos, anedotas. Não deve usar representações teatrais. Vimos também que não deve ser sensacionalista nem usar gestos violentos. Não deve apelar às emoções, seja o riso, seja a comoção ou a excitação. Não usar expressões vulgares ou tentar inovar. Não levantar a voz, mas usar um tom natural, melodioso, doce, solene e com entoação. Usar um fio condutor e raciocínio lógico. Pregar apenas assuntos que domine. Estudar, meditar e orar continuamente. Não usar sermões preparados por outros. Não ler os sermões ou organizar tudo ao pormenor o que se vai dizer. Mas mais importante que tudo o que acabamos de ler, pregar com a unção do Espírito Santo, vivendo o que se prega. O que Deus quer é pregadores em que a santificação seja uma realidade na sua vida. Vamos terminar este estudo com uma citação de Espírito de Profecia, que nos fala de Cristo como nosso modelo a pregar. E vamos ver que toca muitos dos aspectos importantes que vimos ao longo deste estudo. Vamos ler e vamos terminar então este estudo de como apresentar a palavra de Deus. Pregação poderosa é aquilo que nós queremos. Diz-nos o seguinte: Cristo é um modelo de ministro.
quão diretas ao ponto, quão bem adaptadas ao propósito e às circunstâncias eram as palavras de Cristo. Quão claras e convincentes eram suas ilustrações. Seu estilo se caracterizava por simplicidade e solenidade. Mediante os ensinos de Cristo, não há nada que justifique o uso de anedotas humorísticas por parte do ministro no púlpito. As lições de Cristo devem ser cuidadosamente estudadas e os temas, maneiras e formas de discurso, foi exatamente isto que estivemos a fazer, estudar cuidadosamente cada um destes pontos, deveriam ser modeladas conforme o modelo divino. Uma demonstração de oratória, uma retórica ostentosa e gestos refinados não constituem um bom discurso. Muitos estão sendo enganados por estas coisas e chamam um homem bom ministro que não merece esse nome. Se a simplicidade do Evangelho de Cristo está em falta num discurso, existe grande necessidade que o ministro aprenda as lições do Mestre Divino, para que se torne verdadeiramente sábio. O ministro deve ter o seu coração quebrantado pelo amor de Cristo, e suas palavras devem estar cheias de poder divino. E ele deve estar preenchido por Jesus, fazendo dele o centro de atração, a fonte de todo o poder. A verdade, como está em Jesus, será eficaz em converter almas a Cristo. Só desta forma será eficaz a converter almas a Deus. A santa verdade deve ser sempre apresentada na sua verdadeira simplicidade. Pois para este tempo, quando o fim de todas as coisas está à porta, o caminho do Senhor está sendo preparado. E a terceira mensagem angélica irá iluminar toda a terra com sua glória. Mas sabem, esta mensagem, a terceira mensagem angélica, deverá ser apresentada exatamente da forma como vimos neste estudo. Deve ser escolhido um assunto da verdade presente. A forma como deve ser apresentado esse assunto deve ser de acordo com as instruções que acabamos de ler. E um pregador deve se comportar como Cristo faria, porque Cristo é o nosso modelo para a apresentação das verdades eternas. Gostaria de terminar a dizer que Deus nos ajude em tudo na nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, colocarmos de acordo com a sua vontade. E mesmo quando damos estudos bíblicos, quando apresentamos a lição da escola sabatina, quando apresentamos uma reunião de oração, quando vamos ao púlpito pregar a mensagem do Senhor, que possa ser de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as suas instruções e não de acordo com os pensamentos de homens. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe a pôr a minha vida e a tua vida de acordo com a sua vontade. Amém.